pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, eu sou a G Pereira, professora de artesanato, e hoje vamos fazer uma peça bem bacana, bem especial, um vestido infantil. Olha só a minha belezura, gente, com os tecidos da Círculo, super maravilhosos, estampadinhos que eu amei. Eu vou dividir o passo a passo de tudo isso aqui com vocês. O fechamento dele atrás é com casinha de botão, com botão. Nas laterais, aqui em cada manguinha, é com viés. A golinha é costurada pelo avesso e desvirada. Então, eu vou dividir o passo a passo com você, ok? Então, G, deixa de blá 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 aí e vem comigo. Olha só, já tenho o meu forro cortado, certo? Eu vou disponibilizar o molde, vai estar aqui embaixo, na caixa de informações. Eu uso tecido 100% algodão para forro, certo? Então, eu sempre abro o meu tecido com estampa, o tecido principal, e eu faço essa dobrinha aqui, ó. Porque dessa forma, eu vou conhecer toda a metragem que eu tenho do meu tecido. Vou fazer a marcação com a caneta e depois vou cortar por dentro do risco, do lado de dentro. Agora que eu já tenho o tecido principal cortado com o meu forro, eu vou costurar da seguinte forma, frente com frente, certo? Aqui, aqui e somente nesse comprimento aqui. A parte que fica os bracinhos, eu não vou costurar. Sempre que eu começo a costura, a minha margem da costura para a borda do tecido será de meio centímetro. Então, quando eu começo, ela já faz o retrocesso automaticamente. No final da costura que eu faço o retrocesso bem retrocessado. Em nenhum trabalho de costura, eu não posso esquecer jamais de ir passando o produto, de passar o ferro no produto. Eu tenho que abrir costura, eu tenho que tombar costura sempre. Então, agora com a parte do vestidinho, pelo lado da direita, que é o tecido principal, eu venho e vou vestir o forro. O forro sempre vai estar pelo verso, certo? Aí, agora eu vou passar a costura. Somente na gola do meu produto. Então, eu preciso arrumar tudo isso, ok? Então, ó, passei a costura, aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pique. E para eu fazer piques, eu preciso de uma tesoura, gente, de qualidade, tá? Porque, às vezes, quando você tem mais camada no produto, para você fazer pique, com uma tesoura que não é de qualidade, você vai danificar a sua tesoura e você não vai com o pique, com o corte, com tanta precisão até próximo à costura. Eu sempre gosto de colocar um alfinete, unindo costuras com costura, tá? A parte de fora com a parte de dentro. Então, eu vou retirar aqui o alfinete, ó. Aí, quando eu vejo aqui, a parte da direita com a parte de dentro, tá alinhado a costura, costura com costura. Então, agora eu vou jogar tudo isso aqui para dentro. O forro vai dentro da parte principal. Ferro passado, parte de fora para a parte de fora, parte de dentro para a parte de dentro. Então, agora eu vou fazer aqui na gola a costura que eu chamo de acabamento. E para que você tenha o ponto perfeito, certo? Na sua máquina. Ó, não sei se aqui vai dar para ver direito. É preciso o quê? É preciso você ajustar a pressão e é preciso você ajustar a largura. Então, vamos para o seguinte passo, certo? Eu vou encontrar o meio desse corpo, o corpo do vestidinho. Eu vou encontrar o meio da seguinte forma. Arrumo aqui, dobro, aqui com aqui, tudo aqui e faço um piquezinho aqui. E o meio aqui, que eu não posso cortar, né? Então, eu farei uma marcação com o meu lápis.
encontrei o meio, eu tenho aqui uma tira, certo? De 8 centímetros de largura com altura livre. Você escolhe. Então, eu vou cortar esse meio aqui, só um dos lados, porque eu tenho frente e verso. Porque vamos fazer agora a abertura, vamos fazer a parte de trás do nosso vestido. Então, eu venho aqui no pique até encontrar aqui o meio, certo? Então, nosso vestidinho, para fechar, será isso. Então, eu vou arrumar isso aqui, ó. Eu vou passar a costura aqui. Eu não posso colocar o tecido borda com borda aqui, porque às vezes isso aqui pode desfiar. Então, é interessante que eu deixe uma sobrinha. E fiz a costura, certo? Aqui no verso, e agora eu vou arrumar isso aqui. Eu posso entrar aqui e vou vincando com o meu ferro quente, porque se eu não vincar, o meu trabalho não vai ter um acabamento legal. Essa parte aqui de baixo eu não vou fazer agora. Então, o meu acabamento aqui vai ser isso aqui, ó, que vai ser para fechar o vestido, fechar com o botão, ou botão normal, ou botão de pressão, ó. E aqui eu vou fechar para fazer a costura de acabamento, frente e verso. Olha só, então eu fiz o acabamento dos dois lados, aqui e aqui. Então, aqui vai ficar o meu critério, se eu quero colocar o botão de pressão, se eu quero colocar o botão, fazer a casinha para o botão na máquina, como eu desejar para fechar, ok? Olha só, eu preferi fazer casinhas para o botão, a casinha na máquina. E o meu despontador vai ser usado agora. Eu vou desfazer esses últimos pontinhos aqui do acabamento, certo? Porque eu quero colocar isso aqui para dentro. Deixa eu desfazer aqui. Eu vou colocar tudo isso aqui para dentro, certo? Porque aqui dentro, digamos que dessa abertura, vai ficar o quê? Vai ficar o franzido do meu vestidinho. Aqui eu vou encaixar a saia do meu vestidinho. Então, será mais um acabamento. Então, eu vou jogando aqui para dentro, certo? E vou vincando com o meu ferro. Aí, pronto, amiga. Não tem segredo, não tem complicação. E você ainda vai ficar com um bom acabamento no seu trabalho. Então, eu vinquei tudo aqui para dentro e segurei com alfinete, certo? Agora, vamos fazer a sainha. Então, olha só, eu já tenho a parte da saia cortada e costurada, tá? Então, eu tenho de altura 22 centímetros. E de comprimento, eu tenho 42 centímetros. Eu tenho duas partes dessa medida, certo? Então, eu costurei lateral com lateral, e o acabamento, porque eu sei que muitas de vocês vão me falar, Gê, mas eu não tenho overlock, Gê, eu não tenho o calcador para overlock. Então, eu fiz o acabamento com o ponto zigue-zague, que fica com bom acabamento. Então, primeiro você vai passar a costura do ponto comum, o ponto contínuo, e depois você vai passar um zigue-zague pequenininho em toda a borda. Isso aqui vai... Para franzir esse trabalho, essa sainha é bem simples. Eu tenho aqui ela pelo avesso. Vou posicionar aqui na minha máquina, medidinha de calcador, e vou escolher o ponto mais largo da minha máquina. Eu tenho 4,8. Vou deixar as duas perninhas de linha bem comprida, mas bem comprida mesmo, e começo a passar a minha costura, sem retrocesso. Já estou chegando aqui no ponto onde eu comecei, então eu deixo mais ou menos uma sobrinha de 2 dedos, sem costura. Ó, chegou aqui. Não faço retrocesso, puxo bastante, corto a minha linha. Vou fazer novamente isso aqui. Vou puxar aqui a linha. Então, eu vou fazer outra costura onde eu comecei, deixando uma sobrinha assim, de uma costura para outra, para
ter uma segurança de quando eu for franzir, puxando as linhas, eu tenho 2 costuras. Então, agora eu tenho aqui, ó, as duas costuras feitas. Aqui é a parte de cima. Aqui é a parte de cima no lado do direito do tecido. Eu vou proteger essa parte, eu deixo aqui. E aqui a parte do avesso, eu junto as 2 pontinhas de linha e vou começar a puxar. Vou começar a franzir. Aqui é o lado direito do meu tecido, a parte da frente. Então, eu tô com as 2 pontas de linha protegidas, certo? Como é que eu protejo isso? Eu vou colocar um alfinete aqui na costura da lateral. E eu venho dando voltas aqui no alfinete. Então, é dessa forma que eu vou proteger para a linha não fugir. Quando eu vou franzir a minha peça, eu tenho aqui no avesso as 2 perninhas, então eu vou puxando, certo? E quando eu fizer isso, na medida que eu quero, qual vai ser a medida que eu quero? É a largura do meu vestidinho. Costura com costura. Então, eu já estou aqui na medida que eu quero. Então, eu venho com as 2 perninhas de linha e vou prender, como eu fiz antes, com as outras 2, ó. Aqui no alfinete, porque se eu precisar mudar, eu ainda tô com elas aqui, certo? Agora, eu preciso espalhar esse franzido. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho com outro alfinete. Olha só como é bacana. E vou espalhando. Então, toda dobrinha que tem aqui no meu franzido ficará com alturas iguais. Então, eu vou posicionar toda a saia que está franzida dentro da parte de cima, que fizemos o vincado antes. E eu vou posicionando e colocando bastante alfinete. Depois eu vou levar tudo isso para a máquina e vou passar a minha costura na máquina. Então, veja bem, eu tenho que fazer uma jangadinha quando eu começo. Então, ele tá todo aberto. Aí, eu vou fazer essa jangadinha aqui, que é um triângulo, a metade de um triângulo. Então, aqui eu já começo a posicionar o meu viés. Vou começar aqui por conta da jangadinha. Ó, aqui. E já vou posicionando bem cada mini alfinete. Nessa parte aqui eu vou preferir usar o mini alfinete. Vou prestando atenção para saber se está pegando o viés com a parte principal, que é o tecido de estampado e o forro. Quando eu chego aqui no finalzinho do meu viés, que eu tenho aqui a jangadinha, é só passar por cima, certo? E aqui eu corto a minha sobra e deixo um pouquinho de sobra, porque se eu precisar refazer, eu vou ter um pouquinho mais de viés aqui. Tiro o alfinete que tá atrás e trago para frente. Eu vou preferir retirar cada mini alfinete após toda a costura. E a minha costura será na primeira marcação que já está no meu viés. Antes de virar o meu viés, eu posso retirar toda a sobrinha de tecido que está passando da marcação do meu viés, tá? Então, eu retiro todos os alfinetes. E com muito cuidado, vou virando e volto a posicionar cada um desses alfinetes. Olha aqui o encontro do começo do viés com o finalzinho. Tem que ficar essa jangadinha para um bom acabamento. Então, vamos começar a fechar o nosso viés. Eu tô com a minha agulha, eu coloco o calcador bem próximo à abertura, aqui
na borda do meu viés. E eu vou ver a posição da minha agulha. Então, eu preciso trazê-la mais para a borda. Se eu retirar o mini alfinete antes da costura, eu vou mudar a posição do viés. Esse é o nosso viés costurado, frente. Então, eu já posso retirar os meus mini alfinetes. Agora, eu estou usando aqui o meu calcador para bainha, certo? Então, essa medida do meu calcador, ela é de 1/4 de polegada. Eu faço uma dobrinha aqui no tecido para encaixar no calcador. Já tá encaixado. Então, eu puxo a linha lá de baixo, vejo a posição da minha agulha, para que fique bem próximo à minha bainha, ao meu dobrado, e começo a minha costura. Então, essa é a nossa bainha feita, certo? A costura, o pontilhado aparecendo bem pontilhado e atrás bem rente a minha dobrinha. A costura bem rente a minha dobrinha. E aí, vocês gostaram? Bem bacana, né? E com certeza você vai fazer para vender, com certeza você vai encantar o coração da sua cliente. Se você gostou, não esqueça de me dar um joinha. Se você gostou muito, não esqueça de compartilhar. Deixe um comentário aqui embaixo para mim, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus.